Eu sou a Neide Camargo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda bolsa. Bora aprender? Oi meninas! Na aula de hoje eu vou mostrar como eu faço essa bolsa, que tem essa alça aqui, olha, diferente, e tem também um fechamento em zíper. Para essa bolsa não tem moldes, tem apenas medidas. E eu vou deixar todo o plano de corte dela num arquivo lá no grupo do Facebook Costurando com Neide Camargo. Eu não vou ficar aqui falando todas as medidas, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então, agora o interessante é que você aprenda a montagem da bolsa e depois você vai lá, baixa o arquivo e faz a sua bolsa. Vamos para a aula? Eu vou começar a fazer a bolsa pelo corpo. Então, eu tô usando aqui um brim e uma tricoline estampada. Eu gosto sempre de fazer moldes. Então, lá no grupo, você vai achar as medidas e eu aconselho você a fazer os moldes no papel cartão. Então, eu fiz aqui o molde da parte de cima. Cortei 2 vezes no tecido estampado. E aqui pra parte de baixo, eu fiz o molde com a medida que tava lá e eu já cortei aqui, ó, um quadradinho de 4 centímetros, que vai ser a caixinha de leite. Então, aí eu já corto aqui o meu molde e já corto a caixinha de leite. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, meu brim com o direito virado pra cima. A minha tricoline, eu quero que ela fique nessa posição, ela tem um desenho, então aqui eu quero que o desenho fique nessa posição. Eu vou sobrepor a tricoline aqui, vou alfinetar, e aí eu vou lá na máquina e vou passar uma costura com um pezinho de máquina aqui em cima, para unir essas duas partes. Quando eu fizer isso, eu vou ficar já com a frente da bolsa, assim, ó, costuradinha. Aqui atrás, essa costura, eu vou abrir a costura, jogando o preto pro preto e o beijinho aqui pro lado do beijinho. Vou passar pra sentar bem essa costura. Aí, eu venho com o estruturador, que nesse caso é o nylon 600, que eu tô usando pra estruturar essa bolsa. E o nylon 600, ele tem esse lado aqui que é mais enrugadinho, parece um tecido. E tem esse lado aqui que ele é liso, é um plástico. Eu vou deixar esse lado do plástico pra cima. Vou vir com o meu tecido, que já vai estar costurado, aqui em cima. Aí, eu vou prender aqui. Nesse caso, eu gosto de usar esses grampinhos de escritório. Prendo toda a volta, vou lá na máquina, passo uma costura zigue-zague. Eu gosto de passar com esse lado pra cima, tá? Como ele é mais durinho, não fica enrugando o tecido. Então, eu vou passar o zigue-zague aqui em toda a minha volta. E aí, eu vou ficar assim, ó. Tá? Então, eu passei todo o zigue-zague aqui em volta da peça, prendi aqui no meu nylon 600. E aí, eu aproveitei e fiz uma costura de pesponto. Vou mostrar desse lado que dá pra enxergar melhor, olha. Um preto e um beijinho, que é da cor do tecido, que foi um pesponto aqui e um pesponto aqui, que eu joguei a minha agulha toda pro lado esquerdo e passei uma costura aqui com ponto 4. E aí, então, a frente da bolsa, né, o corpo da bolsa vai ficar pronto. A gente vai reservar e eu vou fazer a alça. Você vai precisar de 2 cortes de tecido. Eu tô usando aqui o mesmo brim que eu usei para fazer a parte inferior do corpo da bolsa. Então, eu peguei aqui o tecido, fui lá no ferro, dobrei aqui ao meio, vinquei bem. Aí, eu abri, peguei essa metade, levei aqui até aquela marca do vinco que eu fiz, repeti com o outro lado. E aí, eu dobrei e passei bem com o ferro para ficar bem vincado, olha. Agora, para dar uma estrutura a mais nessa peça, eu peguei o mesmo nylon 600 que eu tô usando para estruturar o corpo da bolsa. E eu vou colocar essa faixa aqui dentro, olha.
e vou dobrar. Aqui passando um pesponto, bem aqui na beiradinha dos dois lados da alça, já ficaria uma alça que é possível de ser usada. Eu até aplico assim em algumas bolsas. Mas para essa bolsa eu vou fazer uma alça um pouco diferente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha régua, vou marcar aqui, ó, 12 centímetros do comecinho da alça. Eu vou marcar 12 centímetros e vou fazer um risco. Vou repetir aqui do outro lado, 12 centímetros, marco um risco. Aí, eu vou lá na minha máquina e vou passar uma costura aqui na beiradinha, começando aqui, aonde eu risquei, até o comecinho da alça, vou repetir aqui e vou fazer aqui do outro lado também. E aí, a minha alça, então, vai ficar assim, olha. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui, olha, ela já tá bem costuradinha, aqui ela tá aberta ainda. Então, eu vou começar a dobrar a minha alça aqui, tomando cuidado para ela ficar, tudo isso ficar bem alinhado. Vou vir com os meus clips e vou prender toda essa alça aqui. Aí, depois que eu prendi toda a alça, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura, começando daquela costura que eu já fiz, daquela marca do giz, até a outra marca aqui do outro lado. Se você vai costurar essa alça na máquina doméstica, você precisa primeiro testar para ver se a sua máquina vai aguentar, porque na verdade ela vai ficar com 8 camadas de brim, mais 2 camadas de nylon 600, então uma costura bastante grossa. Eu vou costurar numa doméstica, mas aí eu vou bem devagarinho para ter certeza que eu vou conseguir costurar. Então, eu vou fazer essa costura agora e depois eu volto para mostrar como é que ficou. Bom, então eu fui lá na máquina e já costurei, olha, as duas alças, elas já ficaram prontinhas. Então, agora o que que eu vou fazer? Vou reservar uma. Essa sobrinha aqui, ó, de nylon 600, corto fora. Vou pegar aqui a minha régua. Olha, do lado onde tá a dobra aqui, eu vou marcar 2 centímetros. Dos dois lados. Aí, eu vou pegar a minha bolsa, o corpo da bolsa, e daí eu já vou aplicar a alça no corpo. Então, eu vou vir aqui, vou achar o meio da minha bolsa e vou fazer um pique. Aí, eu vou marcar do pique que eu fiz pra cá, 8 centímetros. E vou marcar 8 centímetros pro outro lado também. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha alça, nessa marquinha aqui, ó, que eu fiz esse risquinho de 2 centímetros, eu vou alinhar aqui na minha marca de 8 e essa minha risco de 2 centímetros vai ficar alinhado com a borda. Aí, eu vou na máquina e vou passar um zigue-zague. Eu não vou conseguir aqui alfinetar ou prender com o meu prendedor, porque tá muito duro aqui, né? Tem muitas camadas. Então, eu vou ter que segurar firme e passar um zigue-zague. E eu deixo essa sobra aqui por garantia, porque se eu costurar muito na beiradinha aqui a costura, corre o risco dessa alça, conforme for colocando peso e transportando a bolsa, ela escapar. Então, eu deixo essa sobrinha aqui de 2 centímetros. Então, eu vou lá na máquina agora, vou prender, então, aqui a alça. Vou fazer isso no outra parte do corpo também. Depois, eu já volto para mostrar como é que a gente vai costurar a bolsa, unir as duas partes. Bom, então, eu fui lá na máquina e prendi aqui com uma costura de zigue-zague as duas alças. Então, aí, agora eu confiro. Vejo se as duas alças ficaram bem alinhadinhas. E aí, agora eu vou começar, então, a costurar o corpo. O que que eu vou fazer? Direito com direito. Vou vir aqui, ó,
Vou alinhar primeiro essas costuras aqui. Eu vou prender com alfinete, de forma que fique bem alinhadinho. Prendo aqui do outro lado também. E depois eu venho com os meus grampinhos e vou prender aqui toda a bolsa, toda a lateral. Aí eu vou na máquina com um pé de máquina, vou passar uma costura aqui, aqui e aqui embaixo. Feito isso, eu volto para mostrar como é que a gente vai fechar a caixinha de leite. Bom, então eu fui lá na máquina, fiz as costuras aqui em volta. Deixa eu só dar uma dica. Para você ter certeza que ficou alinhado aqui, eu vou lá na máquina primeiro e passo uma costurinha só nesse pedaço que tem que ficar certinho, dos dois lados. Aí eu confiro para ver se elas ficaram bem alinhadas. Estando alinhadas, aí eu vou e costuro o restante. Porque daí eu evito ter que descosturar toda uma lateral se eu tiver que acertar aqui o alinhamento, tá? Bom, agora que ela já tá toda costurada, a gente vai fazer a caixinha de leite. Então, a caixinha de leite já tá cortada. É uma caixinha de leite de 4 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, olha, toda a minha bolsa. Vou acertar bem direitinho aqui, vou abrir a costura para não ficar muito grosso. Acerto aqui costura com costura. Prendo com alfinete. Certifico de que o alfinete vai sair lá na costura do outro lado. Aí eu vou lá na máquina e passo uma costura de pezinho de máquina aqui, ó, nessa lateral. Repito do outro lado, aí as duas caixinhas de leite já ficam prontas. Vou lá fazer isso e já volto. Bom, olha, então eu fui lá, já costurei aqui os dois lados. E agora eu vou desvirar. E olha só, ela já fica com profundidade. O cantinho ficou aqui, ó, bem bonitinho. Então, a parte de fora da nossa bolsa já tá prontinha, olha só. Com alça. Agora, eu vou reservar essa parte aqui e vou começar a fazer a parte do zíper da bolsa. Então, para fazer o canal do zíper, eu vou usar 2 faixinhas do tecido, que é o tecido que eu vou usar pro forro. E eu vou usar também 2 faixinhas do tecido principal. Dessa faixinha, eu vou colocá-la no nylon 600 para estruturar. Então, a mesma coisa, plástico para cima, coloco aqui a minha faixinha, aí eu prendo com os meus clips, vou lá na máquina, passo uma costura zigue-zague aqui em toda a volta, e aí eu vou ficar com uma peça assim, ó, já estruturada. E eu vou precisar também uma faixa para fazer o acabamento superior. Então, eu vou precisar de duas faixas do tecido principal e 2 faixas do nylon 600. Vou colocar aqui, olha, o meu nylon. Vou de novo prender aqui com os meus grampinhos. Aí, eu vou lá na minha máquina, uma costura zigue-zague aqui em toda a volta. E aí, eu já vou ficar com a faixinha assim, costurada, pronta para poder usar. Então, eu vou fazer o acabamento naquelas faixinhas e eu volto para mostrar. Bom, então agora, olha, eu prendi todas as faixinhas aqui no nylon 600. As 2 faixinhas de acabamento eu vou reservar. Vou trabalhar agora com as faixinhas do canal do zíper. Então, eu vou pegar a primeira faixinha, vou fazer um pique marcando o meio. Vou marcar aqui o pique dos 2 lados. A mesma coisa aqui. Aí, eu vou pegar a minha régua, vou marcar aqui, olha, 1 centímetro do comecinho da faixa, e eu vou vincar
as duas faixinhas aqui. Olha, vai ficar com uma dobra, que vai ser o acabamento de um dos lados do zíper. Aqui eu gosto de passar cola, eu uso cola pano, então eu passo um pouquinho de cola aqui, vou lá no ferro desse lado, porque aqui você não pode passar o ferro. Passo com o ferro para dar uma secada na cola, para ficar mais fácil depois na hora de fazer as costuras. Na faixinha que tá sem o nylon 600, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir aqui, vou dar os piques. Vou marcar aqui 1 centímetro. Vou dobrar. Vou passar aqui um pouquinho de cola, vou no ferro, vou passar, e aí eu volto pra mostrar como é que eu vou colocar o zíper aqui. Bom, então eu colei aqui, olha. E colei aqui, já ficou com acabamento. Agora eu vou pegar o meu zíper. E esse zíper aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero que ele tenha uma sobra de um dos lados, então eu não vou centralizá-lo nessa faixinha. Eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro aqui e vou ver onde é que ele tá, onde tá o meu pique, tá mais ou menos aqui. Então, eu vou dobrar aqui e vou fazer uma marquinha aqui e aqui. Então, aí o que que eu vou fazer? Com o direito do meu tecido pra cima, eu venho aqui, ó, com o dentinho do zíper pra baixo. Aqui tá o tecido dobrado, né, onde tá a dobra, então essa parte maior vai ficar pro lado da dobra. Vou colocar aqui, olha, aquela marquinha que eu fiz bem em cima do pique. E aí, eu vou prender aqui. Aí, eu venho aqui, olha, com o tecido de forro. Vou colocar aqui, ó, bem alinhadinho. Aí, aqui, ó, tem que bater o pique também. E vou prender aqui junto. Aí, agora, eu vou pegar a outra faixa. Agora, a minha dobra vai ficar pra esse lado de cá. Então, a minha sobra vai estar pra cá. Eu só vou aqui, ó, alinhar. Se você quiser destacar antes o zíper, não tem problema. É que eu gosto de deixar pra que ele fique bem certinho aqui, já alinhadinho, olha. Aí, eu vou destacar o zíper. Vou terminar de prender aqui. Venho com o meu acabamento. E a mesma coisa, alinho aqui direitinho. Vejo aqui, ó. O pique tá certinho, bateu aqui. Aí, agora eu vou lá na máquina e vou mostrar pra vocês como eu vou pregar esse zíper, tá? Então, a gente vai lá pra máquina agora. Bom, então eu coloquei aqui o pezinho de zíper na minha máquina. Eu vou vir aqui com o meu canal do zíper e eu vou costurar da seguinte forma. A lateral aqui do calcador, eu vou deixar bem rente ao começo do tecido. Eu não vou costurar conforme a indicação aqui de deixar aqui em cima do zíper o pezinho. Porque eu não gosto dele muito perto, porque depois fica ruim pra abrir e fechar.
Então, eu costuro ele com essa lateral, passando aqui rente ao comecinho aqui do meu tecido. E eu também não vou ultrapassar o meu tecido, não vou costurar em cima do zíper aqui que tá à mostra, né? Porque ele vai ficar aparecendo depois. Então, eu coloquei, vou colocar aqui, vou baixar a minha agulha, vou dar uns pontinhos pra frente, dar um retrocesso, e depois eu continuo costurando. Chego aqui no final, dou retrocesso de novo. Outra dica é costurar com nylon 600 pra cima, porque quando eu costuro só o tricoline, a tendência do tricoline é dar uma enrugada. Como esse tecido tá aqui, tá mais grosso, aí isso não acontece e facilita para aplicar o zíper. Então, olha só, do outro lado, vou começar aqui, ó, do outro lado, porque eu quero meu nylon 600 pra cima. É a mesma coisa, olha. Vou colocar rente aqui ao comecinho do tecido, no pezinho calcador. Vou baixar minha agulha, retrocesso, e aí eu vou costurando. Pronto, agora eu vou voltar pra mesa. Bom, então, o zíper tá aqui costurado. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha régua, vou marcar, vou alinhar aqui, ó, bem direitinho. Vou vir aqui e vou marcar 1 centímetro. Vou riscar. E aí, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui e aqui, bem em cima dessa linha, pra dar acabamento do outro lado do canal do zíper. Bom, então, eu passei aqui uma costura. Aí, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou cortar o excesso. Aí, eu vou desvirar aqui, ó. Aí, aqui eu vou passar pra assentar bem aqui essas costuras. Ficar bem ajeitadinho. Aí, eu vou lá na máquina e eu vou passar uma costura de pesponto aqui em cima e nas duas laterais. E aqui embaixo eu vou passar um zigue-zague pra deixar isso aqui preso, pra na hora de eu aplicar lá na bolsa não correr o risco de não pegar os dois tecidos, tá? Então, facilita bastante. Então, eu vou lá agora passar, costurar aqui um pesponto e fechar aqui embaixo. Bom, então, eu já fiz aqui o pesponto, passei um zigue-zague aqui pra ficar preso. Aí, agora, assim, ó, vai alinhar aqui. Veja se o zíper ficou aqui do mesmo tamanho, que às vezes dá uma deslocada na hora de pregar o zíper aqui. Aí, vai colocar o cursor. Veja se na hora que passou o cursor ficou alinhadinho. Ficou tudo certinho aqui. Aí, agora, a gente vai fazer um acabamento desse lado aqui do zíper. Então, aqui, ó, pra fazer o acabamento do zíper, eu peguei um pedacinho de tecido, vinquei aqui 1 centímetro de cada lado. Aí, eu venho com a cola pano aqui, passo um pouquinho de cola aqui e aqui. Aí, eu vou colar
Aí depois eu vou lá no ferro, vou passar direitinho pra essa cola secar. Aí eu vou marcar aqui, ó, o meio, vou dobrar aqui bem no meio. Abro, trago essa ponta até aquela marca que eu fiz. Marco. Dobro a outra ponta. Aí, olha, eu vou ficar com uma pecinha assim, ó, toda acabadinha, né? Então, essa pecinha, eu vou encaixar aqui, olha, no finalzinho do meu zíper. Aí, eu vou lá na minha máquina e vou passar uma costura de pesponto bem na beiradinha aqui, pra prender e já dar o acabamento. Então, eu vou fazer isso e já volto pra mostrar. Bom, então, eu costurei aqui, olha, o acabamento. E aí, meu canal de zíper ficou pronto. Vou reservar. E aí, eu vou começar a montar a parte do forro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é montar o bolso. Então, eu vou precisar do corte do tecido do bolso. Meu tecido do bolso, depois de costurado, ele vai ficar assim. Então, aqui, eu já vou aplicar a minha etiqueta. Então, aí, o que que eu vou fazer? Vou lá na máquina, vou fazer uma costura aqui, aqui. Vou deixar um pedacinho sem costurar, que é por onde eu vou desvirar o meu bolso. Vou costurar aqui e aqui. Então, depois que eu costurar, eu vou pegar esses cantinhos aqui que vão se formar, vou cortar fora para não acumular tecido, vou desvirar o bolso e vou passar uma costura de pesponto aqui na parte de cima. Então, eu vou fazer isso e volto para mostrar como é que ficou. Bom, então eu já fiz o bolso, né? Costurei as laterais, desvirei, passei um pesponto aqui em cima, tô com o meu bolso pronto. Aí eu vou pegar o forro, vou dobrá-lo ao meio, já vou fazer um pique aqui. Vou fazer uma marca aqui no centro. Aí eu vou pegar a minha régua, vou marcar aqui, ó, da borda aqui superior, 7 centímetros. Vou pegar o meu bolso, vou achar aqui o meio também, vou colocar a dobra aqui do bolso em cima desse vinco que eu fiz. Aí, o meu bolso já tá posicionado, então, eu vou alfinetar. Aí, eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura da seguinte forma. Vou começar com um zigue-zague bem pequenininho aqui, até mais ou menos chegar aqui onde eu fiz o pesponto. Aí, eu vou descer com uma costura reta, bem aqui na beiradinha. Passo a costura aqui, já aproveito para fechar esse buraquinho que ficou aberto aqui. Costuro aqui. Quando eu estiver chegando aqui no pesponto de novo, eu coloco um zigue-zague bem pequenininho de novo e passo um zigue-zague aqui também. Porque esse ponto é o ponto que sofre a maior pressão, a hora que eu abro para colocar as coisas aqui no bolso. Então, é bom que aqui esteja bem reforçado, por isso eu gosto de passar esse zigue-zague aqui. Então, eu vou aplicar o bolso e depois eu volto para mostrar. Bom, então, meu bolso tá aqui, já tá aplicado. Agora, eu vou começar a montar, então, aqui a parte do zíper. Vou pegar aqui o canal do zíper. Ele já tá com um pique aqui. Vou alinhar. E vou prender. Lembrando que o direito do forro pra cima, o direito do canal do zíper pra cima. E eu quero a minha bolsa abrindo do meu lado esquerdo pro meu lado direito, tá? Então, aí eu coloquei aqui, ó, o cursor pra esse lado. Venho aqui com uma faixinha de acabamento. Com o direito pra baixo. E aqui eu vou prender aqui em cima.
Aí eu vou passar uma costura com um pé de máquina aqui pra prender tudo isso. Então, eu passei a costura aqui com o pezinho de máquina, então já ficou preso um dos lados, né? Aí eu vou pegar a outra parte do forro, vou fazer aqui o pique. Venho aqui, ó, forro com direito pra cima, canal do zíper direito pra cima, vou alinhar aqui, ó, pique com pique, prendo. Venho com a outra faixinha de acabamento. Aí, eu coloco ela aqui em cima. Aí, eu vou costurar aqui com o pezinho de máquina, já volto. Bom, prendi aqui, então, com a costura, um pezinho de máquina. Então, aqui, ó, o canal do zíper já tá aqui preso. Então, agora eu vou fechar o forro. Então, como eu vou fazer isso? Vou juntar aqui, vou colocar o zíper lá pra dentro, olha. Vou juntar aqui costura com costura, sempre abrindo aqui as costuras de baixo pra não ficar muito embolado. Vou juntar aqui, ó, costura com costura, vou alfinetar todo o forro. Sempre acertando direitinho aqui as costuras. Depois que eu alfinetar, eu vou costurar as duas laterais inteiras. Aí, aqui o fundo da bolsa eu vou costurar, mas eu vou deixar um palmo, mais ou menos, para poder desvirar a bolsa. E também já vou fazer a caixinha de leite aqui da mesma forma que eu fiz no corpo da bolsa. Então, eu vou fazer essas costuras todas e volto a mostrar como é que ficou o forro fechado. Bom, então eu costurei aqui, olha, a lateral, costurei aqui o fundo, fiz aqui a caixinha de leite. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui a bolsa, ó, o forro. Vou pegar o corpo da bolsa que a gente já tinha costurado. Nesse caso dessa bolsa, não tem frente e costa, ela tá igual dos dois lados. Então, eu não preciso me preocupar muito em como eu encaixar aqui. Se eu tivesse alguma frente específica, eu teria que deixar a frente aqui pra cima e o meu forro lá atrás. Aí, eu vou encaixar aqui a bolsa. Vou primeiro colocar aqui costura com costura. Depois, eu vou vir aqui prendendo todas as partes aqui, pra daí passar lá na máquina. Então, eu vou prender aqui e já mostro como é que ficou preso. Olha, então, eu primeiro alfinetei aqui, costura com costura, os dois lados da bolsa. Depois, eu vim colocando os grampinhos aqui, ó, pra ficar tudo bem preso. Agora, eu vou lá na máquina e eu vou costurar. Se você tiver aquela máquina que tem o braço de costura tubular, você vai e já costura ela aqui direto naquele braço. Se não, você vai costurando ela aqui por dentro mesmo. Tanto faz a forma, tá? Eu vou fazer essa costura e depois eu volto pra mostrar como ela ficou. Bom, então eu fiz aqui, olha, a costura em toda a borda da bolsa, já fechei. Agora a gente vai desvirar por aquele espaço aberto que ficou aqui no fundo da bolsa. Com cuidado pra não rasgar aqui. Olha, ela tem que passar inteira aqui, por isso que eu falei pra não deixar um espaço muito pequeno, senão depois fica difícil de passar. Bom, esse espaço que ficou aqui no fundo, por onde a gente desvirou a bolsa, é só ajeitar aqui bem direitinho, olha, e passa uma costura lá na máquina mesmo, já fecha essa abertura. Aí, depois joga tudo lá pra dentro da bolsa.
vem ajeitando aqui. Toda essa costura que foi feita. Nessa hora também é legal ir lá no ferro, dar uma passadinha pra assentar. E aí depois é só passar um pesponto em toda a volta aqui. Então eu vou fazer isso, depois eu volto pra mostrar como é que ficou. Então eu fui lá na máquina, passei aqui uma costura de acabamento. E a bolsa ficou então já, olha, prontinha, o zíper, tudo fechadinho. E aí agora é você brincar com as opções de estampa. Olha só essa opção, num tom de amarelo com vermelho terra. Olha que linda que essa aqui ficou. E olha essa, em tom de marrom. Nesse caso aqui, eu optei por colocar aquela alça simples. E eu coloquei aqui, olha, no cursor, um detalhezinho que dá um charme especial na bolsa. Aí é de criatividade, você acrescentar acessórios, você brincar com as cores e deixar sua bolsa bem linda. E essa foi a aula de hoje. Não se esquece de ir lá no grupo Costurando com Neide Camargo no Facebook e baixar o plano de corte para você poder fazer a sua bolsa aí na sua casa. E se você ainda não curtiu esse canal, curte, ativa o sininho que é para você receber a notificação de quando eu lançar uma aula nova. E eu te espero então no próximo vídeo. Até mais!